Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião mediúnica. Eu espero que todos estejam com boa saúde, com bom ânimo, aonde quer que vocês se encontrem. Em casa, no escritório, aproveitando que hoje é feriado. Alguns foram viajar, curtindo as famílias, mas que todos estejam bem, aonde quer que vocês estejam. Mesmo aqueles que se encontram em hospitais, em algum tratamento, sabendo que a gente está sendo cuidado e amparado por Deus, por Jesus, por Dr. Bezerra, e que jamais a gente está só. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião mediúnica, que nós possamos, como todas as semanas, ter aquela reunião mediúnica abençoada pela espiritualidade maior, que nós possamos sair dessa reunião aqui tranquilos, leves, mas ligados à espiritualidade que nos rodeia nesse momento. Isso mesmo. Então, enquanto a gente se prepara para dar início à reunião, peço a todos vocês que vão buscando a água, né? Aqueles que não se lembram ou estão participando pela primeira vez, peguem água, um copo de água, ou então garrafinhas, para você colocar aí do seu lado, para que ela possa ser, no momento aqui que a gente for pedir, fluidificada, para que possa ser colocada na água os elementos, as substâncias necessárias ao nosso refazimento, necessárias ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual, necessárias para a nossa mente, né? Para que a gente possa poder encarar esse dia a dia, que às vezes é muito estressante. A gente passa por momentos de ansiedade, de angústia, às vezes até com coisas que não são diretamente com a gente, né? Mas nos atingem de certa forma. Então, a aflição na família, no trabalho, né? Questões com os amigos, né? Que às vezes estão passando por dificuldades, sofrimentos, dores, doenças, né? Quem que não conhece uma pessoa que não está nessa condição? E a gente, claro, a gente se aflige também. E tudo isso vai chegando até nós de uma forma que às vezes fica meio pesado. Então essa água, ela nos ajuda, gente, muito a transformar essa forma da gente de receber as coisas, de pensar. Ela nos deixa mais fortes, mais tranquilos, né? Então, aqueles que quiserem pôr para si e para os seus familiares também, através de garrafinhas, oferecerem para a família, também é bem produtivo, né? Marco, fala pra gente aí de como é que vai ser esse final de semana lá na casa, aproveitando. Apesar do feriado, tá? Nós vamos estar funcionando normalmente, o atendimento fraterno a partir das 2 horas, um pouquinho depois das 2 começa a palestra, depois tem o passe, os tratamentos na sala lá de cura, os tratamentos espirituais continuam exatamente a mesma coisa. Então, nesse sábado, estaremos trabalhando normalmente. Inclusive, gente, aqueles assim que quiserem ir para passar em consulta, eu acho até que é um bom dia, né? Porque como vai estar com um feriado, às vezes o fluxo na casa naturalmente diminui, né? Às vezes, né? Às vezes não. Às vezes a gente é pego de surpresa, a gente fala, eu acho que vai ser tranquilo, e vai um monte de gente. Mas é bom para aproveitar para ir, e assim, reiterando que não precisa marcar hora, é só pegar a ficha lá na recepção. Pega uma fichinha e você vai ser atendido. Nunca aconteceu de alguém sair ali sem ser atendido. Pode demorar um pouquinho, mas é atendido, tá bom? E que mais? Os estudos continuam normalmente, né? Todos hoje, os trabalhos continuam de da forma mesma forma. normal. Então agora eu vou ler um trechinho aqui de uma mensagem para a nossa reflexão, que ajuda aqui a nossa preparação da reunião mediúnica de hoje, tá? Ela vem aqui do livro Momentos de Meditação. Deixa eu estar fazendo... Eita, tá difícil. Aqui. Momentos de meditação. Então, ele fala assim: necessidades reais. O
onde situes os teus interesses, em torno deles circularão as tuas necessidades. Onde tenhas o pensamento, ali porás a tua emoção. Indispensável repensar as aspirações de maneira a fixar apenas aquelas que trabalham a tua realização profunda. A ambição conduz ao tresvario. A avareza leva à mesquinharia. A sensualidade brutaliza. A indolência entorpece os sentimentos. A gula desajusta a máquina orgânica. O egoísmo encarcera o ser. O orgulho envenena o homem. O vício destrambela os equipamentos do corpo e da alma. O ódio enlouquece a criatura. E o ciúme deforma a visão da realidade. O que mais anelas e pensas corporifica-se e passa a dominar-te interiormente. Tens um compromisso com a vida, assim como esta dispõe de uma tarefa para ti. Ausculta as tuas necessidades reais e olha em redor. Possuís mais do que precisas, enquanto muitos carecem mais do que dispõem. Não apenas em recursos materiais, mas também em conhecimentos, educação, discernimento e capacidade de serviço, assim como a razão. Há no mundo mais escassez da paz do que pão. Há mais solidão do que companheirismo. Faltam mais os valores morais do que os bens materiais. Estes últimos são os efeitos infelizes dos primeiros. E porque são escassas e equanimidade e a injustiça, abundam a miséria e a ignorância. Não postergues indefinidamente o teu momento de entrega, de pôr-te em relação com o melhor tesouro, pois onde depositares, aí estará o teu coração, conforme acentuou Jesus, facultando-te ou não a felicidade. Então, para a gente pensar aonde está o nosso pensamento, aonde está o nosso interesse, aquilo que nos move na vida, é ali que a gente vai plasmar, é ali que a gente vai ter as nossas energias, é ali que a gente vai concentrar grande parte da nossa vida, do nosso ser, dos nossos interesses. Então a gente tem que ter cuidado aonde que a gente está canalizando, o que eu estou pensando, o que eu quero para mim nessa vida, quais são os meus objetivos. A gente tem que ter isso muito claro, porque senão fica aquela coisa, deixa a vida me levar. Vida leva eu vou ao sabor do vento. E eu não sou uma folha ao sabor do vento. Eu tenho livre-arbítrio e eu tenho que tomar isso nas minhas mãos e conduzir a minha jornada de evolução. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém. Nem Deus. Aliás, muito menos Deus. Ele está aqui deixando que a gente aprenda a fazer isso. Então, cuidado, cautela com os seus interesses, aonde você está depositando a tua energia, teu pensamento e teu coração. Porque aquilo é você. Tá bom? Depois disso, vamos relaxando, né? E vamos à abertura dessa reunião mediúnica, sempre agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós temos de estarmos mais uma vez aqui reunidos em torno da palavra, em torno do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos que Jesus nos deu. Agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do dia a dia, a Jesus, pelo Evangelho, pelos ensinamentos, e a doutora Bezerra de Menezes, que é patrona da nossa casa, por nos permitir trabalho, por nos permitir fazer parte desta equipe. E muito mais que isso, agradecer, porque sabemos que somos muito mais ajudados do que ajudamos. Então, para iniciarmos a reunião de hoje, vamos levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, na oração que Jesus nos ensinou, e que ela possa ser levada até Ele e de lá transformada em bênçãos e luzes a recair sobre todos nós. Vamos ao Pai Nosso.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, continuando nossa reunião do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos abrir aqui ao acaso, vou pedir para o Marco abrir para a gente. Vamos ver. Perdão das ofensas, do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos são aqueles que são aquelas pessoas que têm a capacidade, sabe, de deixar a coisa fluir, de deixar o coração mais leve, mais tranquilo, mais suave. A gente torna a vida mais suave quando a gente é misericordioso. Quando a gente carrega com a gente mágoas, quando a gente não exercita o perdão, quando a gente sabe que a gente tem razão, que a gente teria até a licitude de agir ou sentir de tal forma, mas a gente abre mão disso em favor da paz, em favor, sabe, de relevar, porque se os nossos irmãos erram, nós erramos também, e o plano espiritual releva muito as coisas que a gente faz. Quando a gente exerce o perdão e aliado a isso, a misericórdia é aquele plus, sabe, que a gente fala, eu sei, Jesus, que eu errei, eu sei que não sei o que lá, mas por misericórdia, não esquece de mim, continua a me ajudar, me dá aquele alento. Isso é a misericórdia, aquele a mais, né? Então, quando a gente exerce isso, a gente com certeza está caminhando em direção à evolução. E a gente se sente, primeiramente, muito melhor. É um peso que sai de nós. Então, vamos ouvir o que fala o Evangelho a esse respeito e procurar colocar isso de verdade nas nossas vidas. Simeon Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei no meu irmão? Perdoá-lo-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus, que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e, ao mesmo tempo, tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulnerável às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele, o Pai, de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Então, gente, nesse pedaço aqui, resume muita sabedoria. Aí, aliás, resume todo a forma de ser de Jesus Cristo, do nosso irmão. A gente chama ele de modelo, né? O mestre, o modelo. Por quê? Porque ele já tinha nele mesmo a conduta que a gente deve ter como objetivo, que a gente deve ter como almejar. E isso não é feito da noite para o dia, isso é feito em várias encarnações, é feito aos pouquinhos, porque até para a gente aprender a amar, a gente aprender a perdoar, a gente não consegue isso do dia para a noite. Às vezes é muito mais difícil você conseguir perdoar do que ficar, sabe, alimentando
aquela animosidade que você tem em relação a certa pessoa. Quando Jesus fala no perdão, não quer dizer também que a gente é bobo, que a gente, sabe, não tem amor próprio. Não quer dizer que a gente está cego para as faltas dos outros, porque senão, como fala mesmo no Evangelho, se assim fosse, todas as imperfeições, a criminalidade, todas as atitudes ruins, né, imperfeitas, iam dominar o mundo e a gente ia ficar de boa. Ah, então deixa que é assim mesmo. Não. Isso não combina. Ser misericórdia não é que você é ignorante para as coisas, não é que você é cego para a realidade, né? Porque todo aquele que cometeu um ato, ele vai ter a consequência desse ato. Se esse ato for bom, a consequência vai voltar para ele de uma forma boa. Isso é a lei da ação e da ação. Se ele cometeu um ato que atingiu os outros de forma a cometer uma lesão, se esse ato provocou dor, sofrimento nos demais, ele vai ter isso de volta para ele de alguma forma. É a lei da consequência. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, o consequenciamento de cada uma das nossas atitudes. E quanto mais maduros a gente fica, mais a gente percebe a importância, às vezes, de cada detalhe do que a gente faz, do que a gente diz, do que a gente pensa. Então, aquele que, ainda extremamente imperfeito, comete vários atos, ele vai ter a sua punição, vai ter a sua... A gente fala em punição para a parte material, né? Às vezes ele é preso, condenado, julgado. A gente está falando das leis dos homens. Ele não escapa disso. Ah, mas às vezes escapa, Ana. Pois é, mas da lei de Deus não escapa. Então, fica tudo registrado ali. E ele, para poder continuar a evoluir, ele vai ter que saldar todos esses débitos. Então, não é a gente que tem que se arvorar em juiz de nada, em decidir nada. A gente tem consciência de que as imperfeições e o mal existem sim, com certeza. A gente tem que se proteger, a gente tem que fazer a nossa parte, mas assim, a minha evolução não vai depender da evolução do outro. Embora estejamos num conjunto, eu só posso modificar e fazer a minha reforma íntima. Então, à medida em que eu consiga perdoar, ser mais misericordiosa, olhar as faltas dos outros como eu gostaria que olhassem as minhas e deixar que a lei divina promova a justiça, que a lei dos homens também cumpra a sua parte e nem eu ficar carregando isso dentro do meu coração, eu vou estar tirando de mim mais um pesar, mais uma carga que eu não preciso carregá-la pela minha vida. E é interessante que, se a gente olhar, foi o mesmo tipo de orientação que a gente leu aqui nesse outro livro, não é? Que para reflexão. É a mesma coisa, gente. É aonde está o nosso pensamento. Se ele ficar no rancor, no ódio, não perdoar, não ser misericordiosos, o que vai acontecer é que nós vamos somente atrasar a nossa evolução. Porque a nossa evolução vai acontecer. Mais rápido ou mais devagar. Mais doloroso o caminho, com mais pedras ou menos pedras. E isso vai depender exclusivamente da nossa conduta. Exclusivamente da nossa conduta. E é isso que a gente tem que entender. Nós espíritas, às vezes, cometemos alguns erros. Alguns, não muitos, né? Um deles é a gente colocar tudo, a questão na espiritualidade. Ah, me aconteceu isso, foi o espírito. Ah, porque o outro fez um trabalho para mim. Ah, porque estava com um obsessor, pegou em mim. Nada pega em nada. As coisas não funcionam assim. A gente não pode atribuir a responsabilidade de muita coisa que é nossa para a espiritualidade. Não. A espiritualidade colabora, a espiritualidade interfere, sem dúvida nenhuma. Mas o primeiro a estar na conduta ali, na condução do volante ali, daquele carro que conduz aí na estrada da evolução, somos nós mesmos, né? Então, vamos reconhecer e tomar o nosso futuro nas nossas mãos, tá bom? E é isso que diz a mensagem de hoje. Muito bem, então, para dar continuidade à nossa reunião mediúnica, vamos chegando àquele momento que a gente relaxa e recebe da espiritualidade aquele
passe gostoso, aquela vibração gostosa. Então eu convido a todos que fique relaxado, onde quer que esteja, e relaxa os músculos das pernas, dos braços, tronco, pescoço, cabeça, e faz aquele exercício de respiração. Esquece do resto, pensa só na sua respiração. Inspira profundamente, segura um pouquinho e solta. Inspirando novamente, segura e solta. Mais uma vez. E a cada vez que nós respiramos, que nós inspiramos, vamos imaginando entrar em nosso corpo energias positivas, salutares, aquelas que vão renovar todo o nosso ser, todo o nosso corpo. E quando nós expiramos, colocando para fora, vamos mentalizando, saindo tudo aquilo que não nos pertence, tudo aquilo que nos está causando dor, sofrimento nesse momento. E dessa forma vamos renovando todas as energias do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos nos imaginando num lugar tranquilo, gostoso, onde nós podemos entrar em comunhão com o Pai Celestial, onde nós podemos entrar em comunhão com os nossos entes queridos, com os espíritos amigos, e ali nos abraçarmos. E dessa maneira, vamos nos sentindo cada vez melhor, cada vez mais calmos. Vamos nos sentindo energizados por essa avalanche de energias positivas, de luzes que cai sobre nós nesse momento. Vamos aproveitando esse momento de paz, de relaxamento, com esse passe que recebemos. Vamos fazer a nossa parte. A parte da caridade, de doar um pouquinho daquilo que recebemos. Então vamos vibrando por este mundo que nos acolhe, por esse planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações e já é tão bonito. Vamos vibrando por ele. Vamos vibrando para que o homem não destrua, não acabe com a natureza, para que ela se renove e consiga ainda, ou continuar, a nos fornecer o oxigênio, a luz que tanto necessitamos. Vamos vibrando por todos os habitantes desse planeta, encarnados ou desencarnados. E onde haja um irmão em necessidade, que essa nossa vibração possa chegar até eles e de alguma forma trazer-lhes um pouco de conforto, um pouco de serenidade. Vamos vibrando por aqueles povos que se encontram em guerras, que se encontram em desavenças, que eles possam se unir, que o amor possa ser a razão da vida e não a guerra, que o entendimento se faça entre esses povos. Vamos vibrando que aqueles que têm o poder de decisão possam tomá-las em sentido da paz, em sentido do entendimento e do acolhimento daquele que mais precisa. Vamos vibrando por todas as igrejas, todas as religiões, que pregam o amor e a caridade, para que elas possam estar sempre com suas portas abertas, acolhendo aqueles irmãos que as procuram em necessidade, tanto do corpo físico como do corpo material. Em especial, vibramos pela casa que nos recebe, o CETRELF, na figura de Dr. Bezerra de Menezes e todos os espíritos trabalhadores daquela casa.
Vamos vibrando também por todos os trabalhadores encarnados, pelos pacientes e frequentadores. Aproveitamos também para vibrar por todos aqueles que nos cercam, nossos amigos, nossos parentes, que continuam neste caminho juntamente conosco, que nós possamos nos ajudar a progredir. Por fim, vamos vibrando pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos protetores, para que eles continuem sempre conosco, nos ajudando e nos auxiliando. Não menos importante, vibramos por nós mesmos, como pequeninos trabalhadores da seara do Mestre. E aproveitando esse momento ainda, vamos pedindo ao Pai. Então nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiro do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E dessa forma, então, nós vamos pedindo ao plano espiritual que possa fluidificar as águas que os nossos irmãos separaram para tal fim, que nela possa ser colocado todos os elementos necessários ao refazimento do corpo físico, do corpo espiritual, que nós, ao tomarmos essa água, tenhamos em nosso coração a certeza de que tudo que necessitamos para aquele momento está lá, que a ajuda não nos falta, que o amor do Cristo, o amor de Deus, se materializa dentro dessa água e que o auxílio não tarda a chegar para todos aqueles que se encontram em dores, em aflições, em dificuldades, que possam depositar a sua fé, a sua certeza firme, íntima, no auxílio do mais alto. E assim, nós vamos fazendo uma prece para nos auxiliar também no encerramento desta reunião mediúnica, que possa cada vez mais nos aproximar do plano maior, que possa deixar os nossos pensamentos cada vez mais claros, que dê as certezas que buscamos na nossa vida e a paz que todos nós tanto almejamos. Senhor, recebe a nossa prece de gratidão, de louvor, de devotamento e faz com que toda essa paz que reina aqui, nesse momento, possa continuar a ser sentida durante a semana, que nos ajude nos propósitos da reforma íntima, que nos ajude a evoluirmos cada vez mais, Senhor. Recebe a nossa oração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me o banquete do amor na presença dos meus inimigos. Unges de perfume a minha cabeça, o meu cálice transborda de júbilo. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E assim, nós agradecemos a presença de todos por mais uma reunião mediúnica. Que tenham um final de semana, um feriado iluminado, cheio de paz, e que aqueles que possam ir ao centro no sábado, nos encontremos por lá. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e essa permissão que vocês nos dão toda semana, que vocês nos dão, né, toda semana, de adentrar a casa de vocês nessa reunião. Que todos possam estar envolvidos nesse sentimento de paz, de amor, nessa vibração de paz e amor que nós aqui estamos sentindo e esperando que vocês estejam também. Que nós possamos nos encontrar na próxima semana, mais uma vez aqui numa reunião mediúnica, e aqueles que forem ao centro, no sábado estaremos lá com os trabalhos normais, como já dissemos no começo. Um beijo no coração de cada um de vocês, até a semana que vem.